permitir que a gente volte a sentir sede novamente. Essa água é a presença de Deus. É a presença de Deus. É a presença de Deus que sacia a nossa sede, que mata a nossa sede e que preenche todo o vazio da nossa alma. E quando você pede para o Senhor, Senhor, eu quero ser usado. Outro dia eu estava orando e eu tomei até um susto. Eu estava orando e, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu gosto muito daquela música da Aline, usa-me, né, como um farol que brilha. E eu estava orando e Deus falou comigo, você gosta de ser usada pelos outros? Eu falei, não, Deus. Ele falou, eu também não. E eu também não gosto de usar ninguém. Mas aquilo soa tão forte ao meu coração. E aí, Deus, mas eu não estou entendendo. E aí Deus começou a falar comigo, olha, eu derramo do meu poder sobre aqueles que têm sede. E na verdade, vocês são condutores da minha presença. Eu não quero usar vocês, porque quando vocês falam para mim, eu quero ser usado pelo Senhor, é como se soasse, como se eu quero só aproveitar do que vocês têm de bom. Eu não sou assim. Não é ruim quando alguém se aproxima de você e usa aquilo que você tem de bom, se aproveita da sua boa vontade, do seu amor, daquilo que você tem para oferecer e de repente essa pessoa vira as costas para você? Não é horrível isso? Queridos, Deus também não gosta de se sentir assim. Deus, Ele também tem sentimentos como você tem nesse nível. Deus não gosta que nós cheguemos diante dEle só para pedir como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Deus, Ele quer que nós nos aproximemos dEle como alguém que tem sede da presença dEle. Não pelo que Ele tem para dar, mas pelo que Ele é. Às vezes nós que somos pastores, às vezes você ouve muitas pessoas falar assim, apóstolo, mas eu não entendo por que fulano está vivendo assim, assado, e ele parece estar sendo mais abençoado do que eu. Para de olhar para os outros. Amém. Se aquele fulano lá, querido, não encontrar com o Senhor e a morte bater na porta dele, para onde que ele vai? Para o inferno. Agora, se você, mesmo que você esteja passando por luta, por dificuldades, por problemas, se a morte chegar na sua casa, para onde você vai? Se você estiver firme com o Senhor. Gente, muitas vezes nós preocupamos muito com essa vida aqui. E Deus quer derramar água sobre a sua vida, porque para Deus o que importa é que você entenda o projeto, que você seja luz. Que você brilhe. Eu pergunto, a maior prova para mim, se nós estamos sendo boas testemunhas, são os meus filhos. Eu sempre pergunto para eles. Eles têm direito de fazer as escolhas deles, mas eles sabem quem eu e o pai deles somos. Eles sabem tudo que nós vivemos para o Senhor, como é a nossa vida todo dia, Eles sabem. Sabe, queridos, nós temos uma responsabilidade de brilhar. Nós temos uma responsabilidade. Você tem a responsabilidade de brilhar dentro da sua casa. Deus criou você para ser uma princesa. Satanás tem roubado tudo de você, tem levado você a se sentir a pior pessoa que existe nesse mundo. Eu estava lendo a história de Ruth. Depois você lê. Se você já leu, leia de novo. Quando você vai lendo a história toda de Ruth, é uma história linda. Mas os filhos de Noemi, eles mudaram para Moabe. E os filhos de Noemi casaram com 2 moabitas. Uma delas era Ruth. E é sobre Ruth que eu quero falar. O que aconteceu com eles? O marido de Noemi morreu.
E os 2 filhos de Noemi morreram. E Noemi tomou uma decisão: eu vou voltar para Belém, porque é a minha terra. E eu tenho ouvido dizer que lá Deus tem derramado pão. Deus tem suprido as necessidades na minha terra. E eu vou voltar para lá. E imediatamente Noemi despede as suas noras e diz para elas: olha, vocês podem ir embora. Vocês vão embora porque eu não tenho mais filhos, eu já sou velha, eu não vou casar mais. Porque naquele tempo, vamos supor, se o meu marido morresse e minha sogra tivesse um outro filho solteiro, o outro filho da minha sogra tinha que casar comigo. Era assim que funcionava. Vocês estão entendendo? Era desse jeito. E Noemi falou: eu não tenho mais filhos. Vocês vão embora porque vocês têm o direito de ser felizes. Uma foi. E a outra ficou. E disse para Noemi: olha, para onde você for, eu irei. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu. Eu acho lindo quando ela fala: o teu Deus será o meu Deus. Sabe por quê? Porque Ruth não queria se apartar de Noemi, porque ela era filha de pais pagãos, de pais que não conheciam a Deus. Moabe era uma terra pagã, era uma terra idólatra, era uma terra que lá em Deuteronômio capítulo 23, Deus amaldiçoou por 10 gerações. Mas Ruth conheceu o Senhor através de Noemi. E ela sabia que Noemi estava voltando para Belém, para Israel. E que lá ela iria poder servir ao Senhor. E ela não quis voltar para a sua vida velha. Ela não quis voltar para os seus pais. E qual foi a recompensa de Ruth? Quando chegou lá em Belém. Eu acho lindo porque Ruth poderia ter dito para a sogra dela, que já era uma senhora de idade: não, vamos trabalhar comigo. O que ela fez? Não, a senhora fica aqui que eu vou trabalhar. E ela foi, deu um jeito e começou a trabalhar. E a honra de Deus veio sobre Ruth. Eu acho super interessante quando você lê lá, porque continuava, a lei era a mesma. Ela tinha que casar com alguém da família. E tinha um na frente que não deu certo. E ela casou com Boaz. Boaz, que era um homem que atraía Ruth, que chamou a atenção de Ruth, veio a recompensa sobre ela. Ruth foi luz, porque alguém sedento, Noemi, derramou sobre a vida de Ruth da presença de Deus e levou ela a ser luz. Quantas pessoas estão ao nosso redor, queridas, e nós não conseguimos derramar sobre elas a presença de Deus? Sabe por quê? Porque está faltando essa busca. Por que hoje eu comecei a reunião dessa maneira? Eu comecei nós buscando ao Senhor. Porque você precisa fazer isso. Você precisa aprender a colocar uma música lá no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, se prostrar diante de Deus, chorar, derramar o seu coração, deitar na presença de Deus, rasgar o seu coração. A gente não chora só quando a gente está triste, não. Chorar fala de ter um coração quebrantado, fala de se derramar na presença do Senhor. Você precisa aprender a chorar de amor. Você já leu o texto de Maria? Quando Maria entrou às portas, Jesus estava na casa de Simeão e Maria entrou dentro da casa. O que Maria fez? Quebrou o vaso de alabastro e começou a lavar os pés de Jesus e começou a banhar os pés de Jesus, e todo mundo começou a achar que ela estava louca. Mas Maria conhecia o Senhor, porque ela estava na presença do Senhor. Ela era uma mulher endemoniada que havia sido liberta pelo Senhor Jesus. E ela reconhecia a presença dele. E ela amava estar na presença dele. Quantas coisas nós trocamos pela presença do Senhor, queridas? Qualquer coisa. Qualquer coisa nos chama mais atenção. Qualquer coisa nos distrai. Qualquer coisa rouba o nosso coração. E Deus quer derramar água